Tribunal de Justiça. Excelências, inicialmente eu quero deixar aqui uma reflexão a respeito desse processo e com relação ao meu cliente aqui. Se um parente muito próximo de Vossas Excelências lhe pedisse um favor esse que não incluísse a priori nenhum ato ilícito, e se por si só você ir fazer esse favor implicasse uma grave condenação criminal, isso seria correto? Isso seria justiça? Máxima data venia, Excelências, foi isso que aconteceu nesses autos. O meu cliente, aqui o recorrente senhor Douglas, em nenhum momento praticou nenhum ato ilícito que pudesse caracterizar presentes, requisitos autorizadores da infração aqui ao tipo penal. O recorrente foi denunciado pela prática do crime de extorsão no artigo 158 do Código Penal, com o parágrafo 1º e também artigo 61, inciso 2, a linha C, por 2 vezes em concurso material. A denúncia, Excelências, que é extensa em razão da multiplicidade de réus, de vítimas e de fatos, traz lá várias situações que ocorreram. Mas com relação ao meu cliente aqui, senhor Douglas, somente um pequeno trecho da denúncia menciona esse suposto envolvimento. É verdade que já dessa leitura da denúncia, já é possível concluir que o recorrente Douglas não teve envolvimento nenhum na prática do crime de extorsão aqui. Precisamos destacar aqui, eu não pretendo e nem vou, obviamente, ensinar a Vossas Excelências o que está no Código Penal, Vossas Excelências sabem de cor e salteado. Mas gostaria aqui de ler só o artigo que diz para ressaltar algo que é importante e vou ressaltar no decorrer da minha sustentação oral toda. O artigo 158 do Código Penal diz: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça com o intuito de obter para si ou para outro indevida vantagem econômica constitui crime. Parágrafo 1º. Se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de 1/3 até a metade. E o artigo 61 são circunstâncias que sempre agravam pena. Inciso 2, ter o agente cometido o crime à traição, emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou a defesa da vítima. Como Vossas Excelências já viram nesses autos, como bem destacado pelo meu colega advogado que brilhantemente expôs muitos dos fatos aqui, nesses autos, o recorrente senhor Douglas, em momento algum, ameaçou ou utilizou arma de fogo ou esteve na companhia de quem quer que seja para ameaçar as 2 primeiras vítimas. E aqui devo também fazer um destaque. O meu cliente nesse processo, senhor Douglas, ele só responde os fatos com relação às 2 primeiras vítimas, pai e filho, em razão dele não ter mais. Ele foi lá, comunicou o que precisava comunicar a pedido do tio, que não foi nenhum ato ilícito, nenhuma ameaça, nada. Apenas comunicou a devolução do cheque, justamente porque o tio já se encontrava preso naquele momento. E isso foi a participação do senhor Douglas nos fatos aqui narrados na denúncia. Já nisso aqui, Excelências, peço que possamos entender a narrativa dos fatos. Por quê? Porque a conduta de cada um dos recorrentes, ela obviamente deve ser individualizada. E máxima data venia, entendemos que isso não aconteceu na sentença de 1º grau. Porque a juíza ela não fez essa individualização. É muito claro isso quando a gente vê, na hora da aplicação da pena, ela narra os mesmos fatos, o mesmo modus operandi, inclusive para o meu cliente, que não teve qualquer envolvimento nas supostas ameaças com as demais vítimas do processo. Então ele não pode responder por fatos que ele não teve conhecimento ou participação. Eu atuo nesse tribunal, Excelências, há 14 anos e conduzo todas as minhas sustentações orais aqui na mais absoluta retidão e transparência com esse tribunal. E mais uma vez, o que eu quero aqui é auxiliar esse órgão julgador a fazer a melhor justiça, o caso concreto, analisando os fatos aqui postos para que se possa enquadrar de forma adequada o tipo penal, se houve essa infração ou não ao tipo penal. Pois bem, com relação aqui ao recorrente, o próprio tio dele, senhor Michel, traz aos autos que somente pediu ao sobrinho Douglas que fosse lá, comunicasse
primeiras aqui supostas vítimas, Ronaldo, pai e filho, que esse cheque havia sido devolvido. Inclusive pediu a Douglas que disponibilizasse sua conta, já que o tio estava preso, para que pudesse ser feito o valor do depósito na conta do sobrinho. Sim, pronto, isso foi o que Douglas fez nesse processo. Quando os cheques voltaram, ele foi até ali a garagem de veículos de propriedade do senhor Ronaldo Filho e informou que os cheques haviam sido devolvidos, que estavam sem fundos e que, portanto, perguntou, olha, os cheques foram devolvidos, eu quero saber se você tem alguma previsão de pagamento, o que vai acontecer. As próprias vítimas, as supostas vítimas, senhor Ronaldo, pai e filho, que são as únicas vítimas apontadas aqui com relação ao meu cliente, o recorrente senhor Douglas, elas são categóricas em dizer nos depoimentos que não foram ameaçadas por Douglas, que Douglas nunca utilizou de violência, de simulação, ameaça ou qualquer outro artifício que pudesse aí subsumir a conduta do meu cliente recorrente no tipo penal aqui, excelências. Desde o primeiro depoimento da delegacia, não há nenhum elemento, nenhum indício mínimo aqui a poder caracterizar a extorsão, que o meu cliente, o recorrente, tenha efetivamente extorquido o senhor Ronaldo, pai e filho. No relatório policial, eu trago até um destaque aqui desse relatório policial, ele menciona o seguinte sobre a participação do senhor Douglas. Douglas Oliveira dos Anjos, sobrinho de Michel, suspeito de ocultar as provas pertinentes para a investigação em tela, anteriormente foi investigado por uma operação Rubido, onde constava que ele participava em ações ilícitas praticadas pelo Michel. Fato esse que se provou totalmente inverídico, excelências. Outro trecho aqui desse relatório policial, Douglas seria o motivo pelo qual Michel teria orquestrado a morte de uma outra pessoa com relação a um outro processo, pela vítima ter dado tapas em outra pessoa. Veja, a polícia não reuniu indícios com relação aos fatos aqui tratados para apontar o meu cliente como autor de algum crime. Aí ela me traz no relatório histórias que não viraram processo, não viraram sequer inquérito policial. O Douglas sequer foi investigado nessas possíveis histórias, essas ilações trazidas aos autos aqui pela polícia. E eles trazem isso nesse relatório como se isso, primeiro, interessasse ao processo e, segundo, pudesse ser motivo a justificar aqui o indiciamento, então, do recorrente. A denúncia, ela é muito vaga, também traz isso. Olha, o Douglas era sobrinho de Michel e foi lá comunicar que os cheques foram devolvidos e foi perguntar se eles iriam pagar. Isso não é crime, excelências. Máxima data vênia, não existe aí essa adequação ao tipo penal como faz crer a sentença. O recorrente Douglas aqui, em momento algum, como disse, extorquiu, ameaçou. As próprias vítimas, Ronaldo, pai e filho, afirmam isso em juízo. Eles, nos depoimentos, os trechos dos depoimentos, eles falam, olha, ele foi lá, ele cobrou os valores, ele solicitou os valores, ele informou que o cheque foi devolvido, eu depositei uma parte, chegou a uma parte desse valor, foi depositada na conta de Douglas, que imediatamente transferiu para a conta de destinação de Michel. Agora, não se trata aqui de uma formação de quadrilha, não se trata aqui de pessoas que estavam unidas em desígnio para cometer crimes. Não. Foi o tio que pediu ao sobrinho um favor, o sobrinho foi lá, fez o favor. E aí, quando esse favor de, olha, avisa que o cheque voltou, depois vai lá e pergunta se eles têm alguma previsão de pagamento, quando o Michel e os demais envolvidos nesses autos decidiram agir de forma diversa, Douglas não teve mais qualquer participação nesses fatos, excelências. Em nenhuma linha a mais desse processo se cita o nome do meu cliente recorrente, senhor Douglas. Justamente porque ele não teve participação em nenhuma possível ou suposta conduta criminosa. Vale dizer aqui, excelências, que Douglas, primeiro, não praticou atos executórios, depois não fez graves ameaças. E ele deve, unicamente nesses autos, ser responsabilizado pelo que fez. E o que ele fez não é nenhuma prática delituosa. A conduta aqui do meu cliente não se amolda ao tipo penal. Então, máxima data vênia, a sentença de primeiro grau, ela não analisa de forma adequada a prova dos autos e não traz robustez necessária para a manutenção de uma grave condenação criminal, como é a do caso dos autos. Excelências, na remota hipótese
de se entender que houve sim a subinstrução da conduta do meu cliente ao caput do artigo 158 do Código Penal, o mesmo não vale para o parágrafo 1º e o artigo 61. E digo por quê. O parágrafo 1º diz: se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma de fogo, aumenta-se a pena de 1/3 da metade. Os fatos desse processo trazem mais pessoas, mas Douglas, quando foi à garagem para realizar essas cobranças em razão desse pedido lá no início do tio, foi bem no início dos fatos, ele não foi acompanhado de ninguém, não foi armado, ninguém estava ali para ameaçar as supostas vítimas, Ronaldo, pai e filho, nesse processo, excelências. Então, isso aqui, máxima data vênia, não tem a menor justificativa nos autos para manutenção da condenação com relação ao parágrafo 1º. Muito menos as circunstâncias, haveria aqui nesse processo circunstâncias que agravam a pena, como previsto lá no artigo 51, inciso 2, a linha C. A linha C diz: o agente cometer o crime, a traição, a emboscada ou dissimulação ou outro recurso que impossibilite ou torne impossível a defesa da vítima. Qual foi aqui a ação que Douglas cometeu, a traição ou emboscada mediante dissimulação que tornou impossível a defesa das vítimas? Nenhum. Ele não teve, como já disse, envolvimento sequer nos fatos aqui narrados, sequer poderíamos aqui condenar pelo crime de extorsão, porque ele não extorquiu ninguém, ele só fez uma comunicação, um pedido, um favor, que foi um favor equivocado, certamente hoje ele se arrepende de ter realizado esse favor, mas isso não é crime, excelências. Como já dito aqui, a única conduta do recorrente foi lá emprestar sua conta, comunicar que o cheque... Perfeito, excelência. Já estou concluindo mesmo, eu já estou aqui na parte da exclusão e já estou indo para o meu último pedido. Por fim, excelências, subsidiariamente, caso mantida a condenação, a única coisa que pedimos aqui é a exclusão do crime, do concurso material, e que se reconheça o crime continuado. Porque, mais uma vez, a conduta deve ser individualizada. No caso do meu cliente, as condutas não ultrapassaram o prazo lapso temporal de 30 dias, foram realizadas na mesma ação ou omissão, aqui nos mesmos momentos, no mesmo lugar, no mesmo modo de execução, porque foram apenas 2 ou 3 visitas ao senhor Ronaldo, pai e filho, as únicas vítimas que aqui imputam ao meu cliente, como disse, e é isso só que suplico aqui a essa corte, excelências, que analisem individualmente a conduta de cada um nesse processo para que seja aplicada a melhor justiça ao caso concreto. Eram essas as minhas considerações, excelências.